A Lei da Ficha Limpa, que em 2025 completa 15 anos, representa um dos maiores avanços no combate à corrupção, mas às vezes sofre ameaça de retrocesso por mudanças que podem ser feitas pelo Congresso Nacional. A lei torna inelegíveis gestores municipais, estaduais e federais envolvidos com a má aplicação de recursos públicos e por atos de improbidade administrativa. Sobre a lei da ficha limpa, o passado, o presente e o futuro dessa importante legislação, o jornal Alerta Geral recebe hoje o professor universitário e advogado José Boaventura Filho. E nessa conversa, o jornalista Luzenor de Oliveira. Luzenor, bom dia. Bom dia, Marcos Sulan. Bom dia a você, ouvinte, internauta, professor, advogado José Boaventura Filho. Seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. A lei da ficha limpa, nestes 15 anos de existência, significa uma boa herança para os brasileiros? Conseguimos avançar no combate à corrupção ou temos viés canais de ameaça de retrocesso nessa lei que é considerado um marco no enfrentamento do desvio de dinheiro público no Brasil? Bom dia, seja bem-vindo, professor Boaventura. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos, a toda a sua audiência no estado de Ceará, no programa de sucesso, como é o jornal Alerta Geral. Muita alegria de estar dividindo esse espaço com você, um jornalista cuidadoso de renome, e com toda a sua audiência. A lei da ficha limpa, como é chamada, né, a lei complementar 134 de 2010, né, que altera a lei 6490, também a lei complementar, a chamada lei das inelegibilidades, sem dúvida alguma, Luzenor, foi um avanço na legislação eleitoral, né, no que pertine à regulamentação do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que é justamente o artigo que trata lá na Constituição da probidade administrativa, né, da moralidade administrativa, da normalidade do processo eleitoral no âmbito da possibilidade das pessoas que concorrem às eleições, né? De modo que é uma lei que trouxe significativos avanços nesse processo de escolha, uma vez que ela permite aos órgãos de fiscalização, Ministério Público Eleitoral, aos próprios partidos e candidatos no período eleitoral, de uns aos outros fiscalizarem-se, né, e identificando eventuais possibilidades de candidaturas de pessoas que já tenham tido contas reprovadas, que já tenham sido condenadas por eventual improbidade administrativa, diversos crimes que a própria lei traz num rol taxativo, né, de impedir essas pessoas de candidatarem-se porque estão sob a égide da inelegibilidade, né, de modo que é uma lei que favorece esse aspecto da probidade, possibilitando ao eleitor uma escolha, eu diria, mais acertada, né, em candidatos que não tenham essas condições. Professor, nesse cenário de debates, de discussões, tem projeto tramitando na Câmara Federal, no Senado, com certa ameaça à existência dessa legislação. Qualquer alteração no sentido de diminuir penalidades para quem tem a oportunidade de administrar bem o dinheiro do contribuinte, mas acaba deslizando, vou expor assim, pelos caminhos da improbidade administrativa, do desvio do dinheiro público, de irregularidades com as verbas que passam pelos cofres do poder público. Essa alteração, com a ameaça de fragilizar a lei, pode ser um retrocesso na conquista que nós tivemos, tão importante como a lei da ficha limpa, professor? Não existem hoje duas proposições legislativas, né, no Congresso Nacional, a 112 de 2021, a 192 de 2023. A 112 de 2021 é a revisão, vamos dizer assim, do Código Eleitoral, né? O Código Eleitoral é da década de 30 e, de fato, merece uma revisão. Infelizmente, dentro desse movimento, nos últimos meses, cresceu a possibilidade de alteração da lei da ficha limpa, especialmente na contabilização do prazo de inelegibilidade. Hoje, pela redação atual, são 8 anos após
a descoberta do fato que gera a inelegibilidade. Para dar um exemplo, para ficar claro, uma ação de investigação judicial eleitoral, que é uma ação eleitoral própria, acaba por indicar, né, o judiciário decidir que aquele candidato incidiu em abuso de poder político. Essa decisão foi tomada no ano de 2024, no ano eleitoral. Então, essa decisão que lança esse candidato sob inelegibilidade o deixa inelegível durante todo o período do mandato, ou seja, 4 anos, por mais 8 anos subsequentes. Então, há uma possibilidade desse ator eleitoral ficar fora do processo eleitoral por 12 anos, o que é uma pena grave, uma pena pesada, levando em consideração que há eleições a cada 2 anos. Então, eventualmente, esse ator ficaria 24 eleições sem poder concorrer. Essa é a leitura atual, né, que regula que a pena de inelegibilidade será aplicada a 8 anos após a eleição da qual ela foi decidida. Por exemplo, é um dos casos. A tentativa do Congresso é que a contabilização dessa pena seja de 8 anos, ou seja, já incluindo o período que seria do eventual mandato, o que é um retrocesso, né? De se considerar que a pena, de fato, ela é grave, ela é forte, né? Um senador da República, por exemplo, pode ficar 16 anos sem concorrer, verificado que o mandato é de 8 anos. Mas é preciso que ela seja, né? A gente só incide essa moralidade se a pena, de fato, preocupar a esses atores. Professor, você atua na área do direito eleitoral, do direito público, e diante dessa situação que nós temos aí, um vasto número de leis que disciplinam penas para quem comete irregularidades com o dinheiro público, eu quero saber a sua opinião sobre a participação do cidadão, da cidadã, do eleitor, da eleitora, nesse contexto do enfrentamento à corrupção do dinheiro público. O eleitor, a eleitora, o cidadão, a cidadã tem cumprido um papel para ajudar também no sentido de que nós tenhamos menos irregularidades com o dinheiro público? Luciano, eu sou um otimista realista, né? Eu me coloco naquela posição do nosso escritor maior, né? do Ariano, que dizia que um otimista puro e simples é um alienado, um pessimista é alguém que é melhor você nem se aproximar. Então, eu sou um otimista realista. Eu acho que a gente vem crescendo e a participação popular vem melhorando nesses aspectos, né? É preciso a gente considerar que o Brasil é um país muito desigual, que as informações não chegam igualmente às pessoas, que o processo eleitoral, por maioria das vezes, ele só atinge grande parte da população no período eleitoral e as pessoas não acompanham, de fato, as biografias dos seus eventuais candidatos, né? Sempre surgem como salvadores da pátria, com uma legislação que dificulta muito o eleitor de conhecer profundamente aquele candidato. Eu sou professor de Direito Eleitoral na Unileão e um dos aspectos que eu mais discuto com os alunos é exatamente esse: o direito que o eleitor tem de se informar corretamente. Uma das propagandas mais negativas que os próprios políticos fazem de si mesmos na época da candidatura é não admitirem-se políticos, né? É uma propaganda muito comum. Eu não sou político, eu sou um empresário, eu sou um administrador. Ou seja, negativa a própria atividade política. E isso afasta as pessoas de querer entender como é que se dá o político. Ora, a Constituição Federal de 88, ela obriga necessariamente que todos os candidatos estejam filiados a um partido político. Então, eu, candidato, eu sou político por essência. Eu não tenho como me apresentar como um não político, né? Mas é isso que ocorre com muita frequência. E com muita frequência, os eleitores acabam abraçando as causas desses não políticos porque ogerizam a política. Apesar de tudo isso, só para concluir, querido, apesar de tudo isso, eu percebo um aumento no interesse desse eleitorado. Ou seja, mesmo com a propaganda muito negativa, mesmo com um esforço muito grande da própria classe
política para que os eleitores não conheçam profundamente os seus candidatos, ainda assim o povo tem participado cada vez mais no processo eleitoral, né? E é um marco civilizatório, é um ganho civilizatório sem igual, né? Você ter a capacidade de escolher o seu representante diretamente, de maneira universal, num voto secreto, é algo que há 200 anos atrás, ou seja, uma vírgula na história, né? Não faz tanto tempo assim, era impensável, né? Brasil, até 1824, tínhamos o voto censitário. Só votavam homens brancos acima de 25 anos, com renda anual acima de 100 mil réis, e ainda em eleições primárias, ou seja, era votados os eleitores que iam escolher os representantes. E hoje o voto é universal, né? De modo que a legislação tem ajudado nesse aspecto e as pessoas têm participado mais, evidente, né? No aspecto da educação como um todo, nós somos muito deficitários, especialmente nessa educação eleitoral. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o professor universitário, advogado com atuação na área do direito eleitoral, José Boaventura Filho. Professor, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e desde já ficar anotado aí na sua agenda que ao longo do segundo semestre, principalmente em 2026, vamos requisitá-lo para compartilhar conosco aqui no Jornal Alerta Geral opiniões, análise e avaliações sobre a legislação eleitoral que disciplina o pleito de 2026. Vamos ter muita conversa pela frente e ao mesmo tempo fazer também um registro. Registrar aqui a minha felicidade quando eu o abordei aqui antes da entrevista, perguntando: Boaventura, tem um parentesco com o locutor que nos ensinou muito no rádio de Juazeiro do Norte na década de 70, nos anos 80, e aí você respondeu: eu sou filho, Luzenor, do José Boaventura. Felicidade porque eu sempre fui um apaixonado pelo rádio e em Juazeiro do Norte ficava ligado ali no horário da manhã, das 11 horas da manhã, no horário da noite, preparando as embalagens de tempero para vender nas bodegas de Juazeiro do Norte no dia seguinte e ouvindo lá a voz do José Boaventura. Então, motivo de felicidade para mim e para todos nós que fazemos o Jornal Alerta Geral, tê-lo aqui nessa conversa tão importante. A você, o nosso muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho. Obrigado, Luzenor, obrigado pelos elogios. É sempre muito comovente quando eu encontro o pessoal da imprensa, porque essas lembranças são muito honestas, né? E a memória do meu pai sempre é recuperada. Então, agradeço primeiro a você a oportunidade de dividir esse espaço, um espaço de discussão elevada, né? Um jornalismo com J maiúsculo, por assim dizer, e agradeço as palavras elogiosas e estou sempre à disposição de você e do programa. Muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço. Conversamos aí com o professor universitário e advogado da área eleitoral, José Boaventura Filho. E daqui a pouco chega o jornalista Beto Almeida com assuntos dos bastidores políticos. Tem muita informação que interessa a você, ouvinte internauta.